Meus irmãos, uma boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez na Casa Espírita Nosso Lar, no qual, quando adentramos da porta para dentro, vamos abandonando, como sempre dizemos, tudo que pertence ao mundo lá fora e ter os nossos pensamentos aqui nesse instante. O importante é que nós viemos aqui para aprender. Vamos afastar aquele pensamento de contrariedade num dia de trabalho, dentro do lar, ou por onde nós andamos nesse dia de hoje. Vamos assim, cada vez mais, absorver tudo aquilo que vai ser dito para nós na noite de hoje. E assim estaremos preparados cada vez mais para o dia de amanhã. Que afinal de contas, todos bem sabem, um dia vamos deixar este mundo. Da terra, tudo permanecerá, mas as nossas aquisições espirituais, as qualidades morais, é essencial para cada um de nós, é a nossa verdadeira riqueza. Então é importante que mantenhamos o nosso pensamento aqui, fazer um esforço, pelo menos. E assim, nesse instante, convido a todos, através de uma prece, rogar ao Senhor pela abertura da nossa reunião pública da noite de hoje. Ó Mestre Jesus, mais uma vez aqui estamos, com a oportunidade que vós nos concedera, com a nossa pequenez e também força de vontade pequena, estamos aqui, nesses instantes no qual ficaremos aqui, possamos cada vez mais buscar e aprender. E, acima de tudo, esforçar para ser útil também à vontade do nosso Criador, através do progresso de toda essa humanidade que ainda falta o verdadeiro amor. Assim, irmão maior, aqui estamos, que vós ilumine a cada um de nós, que nessa noite de hoje possamos nós outros interagir e buscar aquilo que temos por merecimento e necessidade, para que no dia de amanhã, ou sair daquela porta para fora, possamos distribuir essas benfeitorias para com todos os nossos irmãos. Assim, rogamos a vossa luz nesse instante em nosso meio e pedimos a vós, irmão maior, a permissão para dar por aberto a nossa humilde reunião pública desta noite de hoje. E assim permanecemos nesse instante dentro deste lar. Hoje temos aí a visita ilustre do nosso irmão Erivaldo, que veio de Barbacena e veio trazer para nós o estudo da noite de hoje. O irmão tem a palavra nesse instante. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigado. Queridos irmãos, boa noite a todos. Manifestamos a nossa alegria de estar junto de vocês, para que a gente possa dar sequência no nosso trabalho, no nosso aprendizado, seguindo Jesus, que é o nosso modelo e guia. Hoje nós temos um tema aí para a gente falar conforme o Espiritismo. Ou seja, o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, que consola porque esclarece. E a gente podia dizer conforme Jesus, conforme a lei divina, porque tudo que Jesus vivenciou está de acordo com a lei divina. E nós buscamos também vivenciar a lei de Deus. Interessante a gente pensar assim, será que Deus já enxerga o nosso futuro? Alguém já pensou nisso? Para Deus não existe nem passado e nem futuro. Só existe presente. Será que Deus vai nos ver como Jesus perfeito? Sim. Somos criatura divina e seremos todos perfeitos. E Deus já nos vê perfeito. Porque sabe que seremos perfeitos. A gente que ainda não, né? Não se vê perfeito, mas é a nossa busca. Para a gente falar, quando nós temos o esclarecimento da doutrina espírita, aqui todo mundo já conhece a parábola do filho pródigo, não conhece?
Quantos personagens nós temos nessa parábola? Todo mundo está passando a mensagem aí pela mente, né? Então nós temos 3, né? O filho mais novo, o filho mais velho e o pai. O que nós encontramos no filho mais novo? Ele pediu a parte dele da herança e saiu de casa para curtir a vida, aproveitar a vida. E ele voltou para casa, gastou tudo que tinha e voltou para casa. Somos assim? E o filho mais velho? Ficou em casa? Era ciumento? Tinha inveja? Tinha facilidade de perdoar? Não. Somos assim? Será que essas duas personalidades nós já vivenciamos? Está em nós? Bem presente em nós, não está? Qual o objetivo da mensagem, da parábola? Ser quem? Se nós somos o filho mais novo e o filho mais velho, qual o objetivo dessa parábola? Qual o ensinamento? Isso. O Pai. Jesus disse assim: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Já pensaram nisso? Porque Jesus está dando como modelo de perfeição Deus. Então nós precisamos imitar Deus. Jesus não é o modelo, não é o modelo aquele que a gente imita. Outra passagem que tem, Jesus vai dizer assim: bom, quando ele é chamado de bom, bom é meu Pai que está nos céus. Então, para que a gente seja o quê? Para que a gente seja bom. Para que a gente vivencie a lei de Deus. Jesus não disse assim: eu e meu Pai somos um. Disse. Então, o objetivo é a gente ser como o Pai, que perdoa, né? Perdoa, quer dizer, que acolhe, que recebe, que fica cheio de alegria quando o filho volta, que prepara uma festa, uma recepção para nós. Então, a simbologia da parábola é essa, é sermos como o Pai, é sermos perfeitos, é sermos bons. E é isso que todos nós buscamos, mesmo inconscientemente. Porque todo mundo pretende ser bom. Todo mundo. O difícil nosso é enfrentar a realidade e fazer sacrifício. Porque exige de nós sacrifício, para que sejamos bons. Mas todos nós queremos. Então, muitas vezes a gente é como o filho mais velho, né? Acomodado. Não, está bem do jeito que eu estou vivendo assim. Eu não faço mal para ninguém. Mas deixar de fazer o bem já é mal. Então, nós não estamos aproveitando a oportunidade. Então, nós precisamos aproveitar as oportunidades que tem para nós. Isso é para a gente ver, né, gente? Eu estou fazendo aqui, falando daquilo que a gente já compreende, já entende, para ver o que a doutrina espírita traz para nós. Porque se a gente for focar no filho mais velho e mais novo, nós somos. Isso nós já somos. O importante é ser como o Pai. É ser bom. É fazer a nossa transformação. E não é fácil, né? Então vamos lá, nós vamos pegando algumas partes, algumas frases do livro Agenda Cristã e de outros livros que tem aqui para a gente ver como deveríamos agir no nosso dia a dia. Nós começamos dizendo assim: manter suprema fidelidade a Deus. Manter suprema fidelidade a Deus. Porque fé em Deus é fazer com que Deus confie em nós. E será que Deus confia em nós? Confia em cada um de nós aqui? Confia. Agora, para a gente confiar em Deus, a gente precisa fazer a nossa parte. Não é da boca para fora. É através do sacrifício. E tanto é que Deus confia em cada um de nós, porque todos aqui nós temos família.
Todo mundo aqui pertence a uma família. Se não é pai e mãe, tem pai e mãe, né? Isso aí é natural. E se Deus confiou essa responsabilidade a nós, porque Ele confia em nós, que nós somos capazes. Falhamos? Falhamos. Mas Deus confia tanto que Ele diz assim, volta lá e repara. Eu te dou uma nova oportunidade, porque te amo. Conto com a sua presença. Você será perfeito. E isso está em nós, porque somos essência divina. O Pai Supremo, Criador da vida. O Pai é o Supremo Criador da vida. Mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Porque Supremo só Deus. Mas fiel cooperador todos nós podemos ser. E Jesus demonstrou que nós podemos ser, porque Ele demonstrou aqui. Porque Jesus já nos segue de perto desde o princípio. Ou seja, desde quando nós fomos criados, Jesus já se encontrava na condição de Espírito perfeito e nos acompanha de perto. Ou será que Ele nos abandonou? Gente tem diz que assim, Jesus vai voltar. Ele nunca foi embora. Se Ele não foi, não precisa voltar. Nós é que quando desviamos do caminho, precisamos voltar. Mas Jesus não, está conosco o tempo todo. Deus visita a criatura pela própria criatura. Nós só realizamos a vontade divina em nós através do nosso próximo. E veja bem, olha como Deus atende às nossas necessidades. Alguém aqui já sentiu dor alguma vez? Ou tem alguém aqui que nunca sentiu dor? Existe remédio para dor? Existe, né? Existe um médico para a gente consultar? Existe. Deus está atendendo a nós, a nossa necessidade através do próximo? Tá. E por que nós não atendemos a necessidade do outro? E o nosso dever é a gente conseguir, nas nossas horas de folga, é a gente passar a ser um cooperador fiel de Deus como voluntários. Aproveitar o nosso tempo, atendendo a necessidade dos outros. Mas Deus atende a criatura através da criatura. Essa frase que eu li aqui está no livro Vinha de Luz, no capítulo 48, Cooperemos Fielmente. Ditado por Emmanuel a Chico Xavier. Olvidar os próprios desejos, atendendo aos superiores desígnios. Olvidar os próprios desejos. Será que aquilo que a gente deseja, a gente deixa de lado para atender outras necessidades? Eu já falei aqui várias vezes, né? O Buda diz assim, que a causa do sofrimento são os desejos egoístas. E nós os temos. Que a gente passa pelo sofrimento por causa dos nossos desejos egoístas. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A gente sofre porque a gente tem consciência do erro. Quantas coisas que a gente faz que a gente sabe que está errado. Então isso gera um sofrimento para nós. A dor é diferente. A dor nós passamos por ela porque ela faz com que a gente evolua, que a gente progrida. Tanto é que o animal tem dor. E ele não é racional. Então isso faz com que ele possa evoluir na condição que ele se encontra. Inclusive, é atendido através de quem? Dos seres humanos. Nós podemos amenizar a dor dos nossos irmãos menores. Tratar bem os nossos irmãos. Aí no livro de resposta, o nosso irmão aqui no início, ele até falou dos nossos pensamentos. Sobre esses desígnios, Emmanuel traz para nós uma mensagenzinha curtinha que eu vou ler ela toda, que é muito importante para nós. Pensamento é vida.
Vida é criação. Criação vem do desejo. Desejo é semente. Semente plantada no terreno da ação traz o fruto que lhe corresponde. Toda semente produz. A escolha é nossa. Vamos de novo. Pensamento é vida. Pensou, criou. Pensamos, criamos. Vida é criação. Se pensamento é vida, vida é criação. Pensou, criou. Nós não criamos através do pensamento? Quando você quer fazer alguma coisa, que seja bom ou ruim, você não vê a cena? Nós não imaginamos aquela cena? Então nós criamos, nós plasmamos isso aí. Criação vem do desejo. Aí o desejo pode ser bom ou não, muito bom ou ruim ou péssimo. Que a gente sabe que existe. Aí quando eu volto a falar de Buda, falar do desejo egoísta, que gera sofrimento para nós. E ele continua dizendo, desejo é semente. Se eu desejo, eu adquiro. É semente. Então eu tenho semente. Semente plantada no terreno da ação, ou seja, se eu agir de acordo com o meu pensamento, eu plantei. Vai dar fruto. Não tem como não dar fruto, vai dar fruto. O problema nosso é que a gente planta, né? Limão e quer colher mamão. Planta o que é azedo e quer colher o que é doce. Isso aí não tem jeito. Então, semente plantada no terreno da ação produz fruto. Toda semente produz. Plantou, né? A gente pensou, tem o desejo, realizou, vai produzir. A escolha é nossa. E todos os dias de nossa existência, nós lançamos os nossos pensamentos. Veja bem, pela manhã, quando a gente acorda, nós já estamos pensando o que nós temos que fazer. Uns já muito ansiosos, né? Não vai dar tempo, como é que eu faço, não sei o que tem. Outros mais tranquilos, outros bastante tranquilos. E nós vamos lançando os nossos desejos, ou seja, lançamos a semente e vamos colher, porque vai trazer resultado para nós. Nós não fugimos da realidade. Então, todo pensamento é criação. Pensamos, criamos. Agora, a gente pode mudar os nossos pensamentos antes de lançar a semente, porque depois que lançou, vai colher. Vai colher. Então, nós podemos mudar o nosso pensamento. Podemos e devemos, porque nós não somos perfeitos, não pensamos perfeito. Ainda pensamos egoisticamente, igual o filho que ficou em casa, né, com dificuldade de perdoar, ou então aquele que saiu, a gente esbanja, se aproveita dos prazeres materiais, se perde nos prazeres materiais, mas nós vamos voltar para casa. Porque Deus já nos vê perfeitos. Porque nós somos filhos de Deus, somos filhos do amor. Então, Ele já vê essa perfeição em nós, porque ela está dentro de nós. Ela só está envolvida na poeira do tempo, que nós vamos limpando, limpando, até a pérola surgir, que é cada um de nós, criação divina que somos. Humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltado. Olha outra coisa interessante, voltamos a falar, Deus atende as criaturas através da criatura. Humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada. Qual é a mão que mais te auxilia? Você sabe? Deus. Deus? Não. Qual a mão que mais te auxilia? É a da Cida? A sua. Se Deus nos atende através
da criatura, não somos criatura? Qual a mão que mais me auxilia? A minha. Se eu fizer mau uso dela, eu posso reencarnar com problema, na mão ou sem a mão e etc. Não é a lei de causa e efeito? Não é a manifestação do amor divino em nosso favor? E interessante que nós imploramos do lado de lá para vir sem ela. Porque fez mau uso. Não sei se todos aqui já leram Memórias de um Suicida, já leram? É uma obra magnífica, né? Inclusive para ser estudada, não é só para ser lida. Mas lá tem um que enforcou a companheira, não me recordo lá qual que era a situação dela, se era esposa, não sei o que tem, usando as mãos. Depois pediu para reencarnar sem as mãos. Quando eles vêm do plano espiritual visitá-lo, vê aqui, a mãe o abandonou e uma pessoa muito pobre acolheu aquela criança sem as mãos. E adivinha quem que era essa pessoa que acolheu ele? Que foi esganada por ele. Olha aí a lei de amor de Deus. E acolhe, e ama-o. Porque quem precisava aprender a amar? Ele. Ele utilizou mal as mãos contra uma pessoa que já sabia amar. Já tinha esse sentimento do amor. Já trabalhava o desenvolvimento do amor e ele ainda não. Mas é acolhido por ela para ensiná-lo a amar. A demonstrar através do exemplo. Acolheu para amar. No livro Agora é o Tempo, Emmanuel diz para nós a esse respeito. A prova última. A última prova no aperfeiçoamento de cada um de nós é a humildade. A última prova no aperfeiçoamento de cada um de nós é a humildade. É fácil ser humilde? Diante de uma discussão ou de uma teimosia um contra o outro, quando eu estou errado eu reconheço e digo para o outro, não, você está certo, eu estou errado. O que a gente fala é o contrário, né? Eu não levo desaforo para casa. É a humildade. Um exemplo de humildade. Lucas, o evangelista Lucas. Qual a profissão dele? O que era Lucas? Médico. E quando ele vê falar dos feitos de Jesus, ele fica impressionado com aquilo. Mas esse nazareno não estudou. Não tinha formação nenhuma. Por que ele sabe tanta coisa? E eu, como médico, não sei o que ele sabe. Não consigo fazer o que ele consegue fazer. Ele não conviveu com Jesus. Mas ele vai buscar informações sobre Jesus, e principalmente através de Maria, mãe de Jesus. E vai escrever o evangelho que a gente conhece como Evangelho de Lucas. Humildade. Reconheceu que ele, como doutor, não sabia nada perante Jesus, diante de Jesus. E assim somos nós. A última coisa, nós temos que ser 100% humilde. Humilde para com todos. A primeira bem-aventurança, o que é? Bem-aventurados humildes. E a gente vai pegar todas as bem-aventuranças, nós precisamos realizar todas elas perante tudo e perante todos. Porque dentro das bem-aventuranças, perante um ou outro, a gente realiza. Realmente a gente tem isso. Mas tem que ser para com tudo e para com todos. Aí, vamos estar chegando na condição de espíritos perfeitos. Conquistar a si próprio. Conquistar a si próprio. A gente sempre quer conquistar o quê? Os outros, né? A simpatia, o amor, o apreço, a admiração. Isso a gente quer. Inclusive, isso chama o quê? Dominar os outros.
E nós precisamos conquistar a nós mesmos. A mais ninguém. A gente só precisa ser melhor do que uma pessoa. Quem é ela? A gente mesmo. Eu não tenho que ser melhor do que ninguém, só preciso ser melhor do que eu mesmo. Porque Deus já me vê perfeito, então só preciso melhorar a mim mesmo. Mas só melhora através do próximo. Não tem como. Não tem como eu fazer o bem se não for através de outra pessoa. Senão eu sou orgulhoso, como o filho que ficou em casa, acomodado. Servindo ao pai, mas por outros interesses, né? O Espiritismo conhece e valoriza profundamente o conhece-te a ti mesmo, considerando-o a chave para o progresso individual e a melhoria moral através da introspecção, da análise das próprias falhas e virtudes e da transformação íntima, conforme destaca na questão 919 de O Livro dos Espíritos, através de Santo Agostinho. Então, para a gente conquistar a si próprio, deveríamos fazer como nos orienta Santo Agostinho. Todas as noites, analisar as nossas falhas e aquilo que nós melhoramos. Todas as noites. Porque se deixar passar 2 ou 3 dias, eu já não lembro mais o que foi que eu fiz. Então, por isso que ele recomenda todas as noites. E será que fazemos isso? Dá tempo? O bem que eu fiz, que eu aumente. E o mal que eu não queria fazer, mas fiz, que eu diminua. Então, vem a recomendação de Santo Agostinho. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 919. E essa questão para nós é um convite à autoanálise, constante para se libertar das imperfeições e evoluir espiritualmente. É para a gente se libertar das amarras de nós mesmos, das nossas imperfeições. Mas geralmente a gente quer se libertar do outro. Tudo que acontece de ruim comigo, a culpa é do outro. Eu quero me libertar do outro. Mas a orientação é para a gente se libertar de nós mesmos. Da gente se libertar da dificuldade de perdoar, da inveja, do ciúme, do desperdício, das aventuras, das ilusões, que são os 2 filhos que estão em nós. E fazermos a vontade do Pai. Renunciar com alegria em benefício dos outros. Domingo, futebol, vôlei, piscina, praia e etc. Mas tem um fulano que está precisando da nossa ajuda. Não, pode deixar tranquilamente. Não, vou renunciar ao futebol hoje, a isso, aquilo, e vou ajudar o necessitado. É fácil fazer isso? Não é fácil. Vocês conhecem alguém que renunciava aos prazeres materiais em benefício dos outros? Chico Xavier, mais quem? Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Pereira Franco. Nós ainda temos necessidade do divertimento, da alegria, através do prazer, desde que a gente não esteja extrapolando, nem prejudicando os outros, temos. Mas se a gente não abrir mão, uma vez ou outra, em benefício dos outros, como nós vamos ser como o Chico Xavier? Vai demorar, né? E interessante que Deus nos vê sendo útil aos outros. Ele já nos vê fazendo isso. Eu posso não ver, mas ele já me vê fazendo isso. Porque ele já vê o meu futuro. Todos nós estamos destinados à perfeição.
ninguém vai escapar. Pode não querer de jeito nenhum, pode temar, mas vai ser perfeito. Não tem como escapar. No livro Alma e Luz, renúncia em Jesus. Renunciar com o Senhor é trocar o prazer efêmero da superfície para construir no imo da própria alma a soberana alegria da vida eterna. Os prazeres efêmeros da superfície, ou seja, aquilo que não agrega nada, que me causa um prazer, mas que não me traz alegria, que não me traz a consciência tranquila. Eu podia ter ajudado fulano, não ajudei. Aí eu me cobrando. Eu mesmo que me cobro. Porque a lei de Deus está escrita na minha consciência, então ela me cobra, me chama a atenção. Na superfície quer dizer aquela coisa que não tem profundidade nenhuma, né? E nós, quando ele vai falar que construir no imo, que aí é em profundidade. É buscar a trabalhar a nossa essência divina, que está dentro de nós, que precisa ser desenvolvida. Para a soberana alegria da vida eterna, que essa nós não vamos perder. Tudo que nós agregamos de acordo com a lei divina, isso nós não perdemos mais. Nada disso. Só vai somando. É como o amor, que é a única coisa que quanto mais se doa, mais se tem. As outras coisas, tudo passa. Trabalhar na construção do reino divino. Onde que está o reino divino? Jesus disse assim, né? Foram as primeiras palavras quando ele começa a pregar o evangelho. Lá na frente do templo, quando sai os sacerdotes, e pergunta para ele, né? O que é aquele nazareno ali? Pelos traços dele, reconhece que é o nazareno. O que fazes por aqui? E Jesus disse, passo para implantar o reino de Deus. E ele debocha dele, né? Onde está teu exército? Quem é você? Como você pretende fazer isso? Que reino que é esse? E ele vai responder, né? Passo pela terra para implantar o reino de Deus no coração dos homens. Então, implantar o reino divino em nosso coração. Deixar a essência divina reinar em nós. Jesus diz assim, eu venci o mundo. E nós dizemos assim, eu venci no mundo. Que aí a gente tem o quê? Os prazeres materiais. É ter poder, é ter fortuna e etc. Isso é vencer no mundo. Mas Jesus falou, eu venci o mundo. Ou seja, eu me libertei das amarras que me prendem às coisas materiais, aos desejos egoístas. Me libertei deles. E é isso que diz para nós, implantar o reino de Deus no coração dos homens. E será implantado. A terra será um mundo evoluído. Nós vamos ter o prazer de conhecer, chegar lá, né? Emmanuel diz para nós, no livro Pão Nosso, no capítulo 179, entendamos servindo. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Isso é bom que ninguém faz isso, né? Ninguém, né? E ele diz, né? Ninguém jamais atingirá os nossos objetivos, né? Do reino divino, se a gente ficar torturando chagas, indicando cicatriz, né? Indicando defeito dos outros, comentando os defeitos, que é outra coisa que ninguém faz, né? Nem dentro da casa espírita a gente faz isso.
atirando espinhos à face alheia. Então, são todas coisas que nós temos que trabalhar quem? Eu. Não é o outro. Prestar atenção no que eu estou fazendo. Tem lá uma passagem, parece que é de Lucas, né? Que ele diz assim, olhai e vigiai, né? Não é isso mais comum? Mas Lucas acrescenta uma palavra antes. Que o sinônimo não lembro qual a palavra, mas é assim. Presta atenção. Olhai e vigiai. Então nós precisamos prestar atenção no que está acontecendo conosco, no que está acontecendo com o outro, enxergar o que está ali, para depois a gente orar. É entender, compreender a necessidade, para que a gente possa orar com melhor proveito. Não é orar com desespero. É ver o benefício que está vindo através da dor, daquele momento ali de sacrifício, de dificuldade, porque ele vai somar alguma coisa. Então, prestar atenção. Aliás, a palavra é olhai, né? Olhai, vigiai e orai, né? Então, nós precisamos prestar atenção, que é o olhai. Olhar é prestar atenção. Vigiar e orar. Então, a gente deveria, antes de vigiar e olhar, prestar atenção. E começamos por nós mesmos. Quando a gente está com uma dor, e vamos nos elevar o pensamento a Jesus, em nosso benefício, do alívio da dor e etc. Prestar atenção. Qual a causa da dor? Será que eu poderia ter evitado? Na maioria das vezes, sim, né? A gente poderia ter evitado a dor e o sofrimento. Então a gente deve prestar atenção para que a gente depois não volte a repetir o mesmo erro. Então sempre olhar antes de vigiar e orar. Para que a vigilância nos mantenha como pessoas equilibradas. E que a oração seja sempre de gratidão. Eu já falei para vocês aqui e repito a respeito da oração, que nos diz Sebastião Camargo, não sei se alguém já viu algum vídeo dele, e ele vai dizer para nós, né? Nós pedimos 3 coisas na prece, vocês se lembram o que é? Pedir, agradecer e louvar. Aí, diz ele que a gente deve pedir uma coisa. O Emmanuel, toda a mensagem do Emmanuel traz essa coisa para nós. O que é? Não tem uma mensagem do Emmanuel que ele não fala. Trabalho. Nós devemos pedir o que a Deus? Oportunidade de trabalhar. Louvar a Deus através do trabalho. E agradecer a Deus através do trabalho, pela oportunidade de trabalhar. Já pensaram nisso? Pedir, louvar e agradecer através do trabalho. E pode ver que toda a mensagem de Emmanuel ele fala de trabalho. Tanto é que ele próprio diz, né, que sem suor e lágrima não existe evolução. No livro, nesse instante, no capítulo 14, Construindo o Reino, Emmanuel traz para nós. Mantendo a consciência tranquila, auxilia o semelhante quanto puderes e sempre que possível. Mantendo a consciência tranquila, auxilia o semelhante quanto puderes e sempre que possível. Isso é uma coisa que cabe para cada um de nós. Será que eu faço isso? Ou ajudo o quanto eu posso, e sempre que possível? Ou a gente arruma desculpa? E quando ajuda, ajuda só um pouquinho, não é o quanto pode.
Não é mais nem menos do que aquilo que nos compete. É aquilo que está ao nosso alcance. A caridade é o processo de somar alegrias, está vendo? Não é de somar desejos. Somar alegrias, diminuir males. Deus atende as criaturas através da criatura. Multiplicar esperanças e dividir felicidades, para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Facinho, né? Quem aqui queria ver? Na pandemia tinha muita gente querendo ver. Aí depois que passar, nós estamos num mundo de regeneração. A gente pensou que tinha que regenerar o mundo de fora, mas tem que ser o de dentro. Porque o de fora está tudo perfeito. Não está faltando nada, atende às nossas necessidades. Quantas maravilhas que nós temos no mundo que está aqui atendendo às nossas necessidades. Então nós precisamos, né? A caridade é o processo. Caridade, fazer caridade. Somar alegrias. Somar. Se eu somei com 1, 2. 2, 4. 4, 8. 8, 16. Diminuir males. Porque se eu dou exemplo de estou diminuindo o mal em mim, o outro tende a fazer igual também. Porque nós estamos somando. Multiplicar esperanças. E hoje a gente tem muita gente pessimista, né? Nós está pensando em fazer isso, você nem tentava, não vai dar certo. Nunca fez, mas jura que não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Quem disse que não vai dar certo? Jesus diz, podeis fazer o que faço e muito mais. Você diz que a gente pode, então eu preciso tentar, que nós vamos conseguir. Dividir felicidade. Dividir felicidade. Para que a terra se realize na condição do reino esperado, né? Do reino de Deus. Em nós, o que disse Jesus. Passo pela terra para implantar o reino de Deus no coração dos homens. Precisamos só fazer a nossa parte. Guardar a fé acima da tormenta de dúvidas. Guardar a fé, ou seja, a confiança em Deus, de aquilo que está acontecendo, diante da dificuldade, das dúvidas que a gente tem, porque tem uma solução. Todo problema tem uma solução. Mas quando a gente persiste no mesmo patamar do problema, ele também persiste. Quando eu encontro a solução, porque eu me elevei. Adianta ficar desesperado, brigar, xingar, se revoltar? Não. Nós precisamos encontrar a solução. Quantas vezes a gente tenta fazer alguma coisa e não consegue, e às vezes dorme e no outro dia diz assim, já sei como resolver. Já aconteceu isso? Será que foi só por nossa conta ou durante a noite o nosso espírito protetor nos deu uma forcinha? Nos ajudou. E quanto, né? E a gente acredita que é só nós mesmos. Né? Ah, já sei o que eu vou fazer. Sou muito competente. Aí no Evangelho, no capítulo 19, a fé transporta a montanha, diz ele para nós assim. A fé divina e a fé humana. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É um sentimento inato, está em nós. Está dentro de nós. Por isso que Deus já nos enxerga perfeito, porque está em nós. De seus destinos futuros. Então ele já vê o nosso futuro. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, depositadas em germe, no seu íntimo. A princípio em estado latente. E que ele cumpre fazer desabroche e
cresçam pela ação da sua vontade. Então, desenvolver a essência divina em nós é pela ação da nossa vontade. E que ela cresça. Ou seja, que nós sejamos perfeitos. E nós temos todos os recursos que nos cercam. Nós somos cercados de todos os recursos divinos. Quando a gente fala de evolução, olha aqui, ó. Chegou, deitou e ficou. E está em processo de evolução. Está incomodando alguém? Não, né? Nem pisca o olho. Olho fechado, tranquilo, tranquilo. Então, essa tranquilidade que nós precisamos buscar, e está dentro de nós, está na nossa essência. É criação divina. Traz essa essência. E vai chegar na nossa condição e vai chegar na perfeição, que é de somar, de multiplicar. Calar a tempo de modo a não ferir. Calar a tempo de modo a não ferir. Falei sem pensar. Quem pensa é o Espírito. Se falou, pensou. Falou sem raciocinar nas consequências, mas pensou. Falar sem ferir. E como a gente fere os outros? Através da palavra. Quanta cicatriz nós provocamos através das nossas palavras. E principalmente dentro de casa. E a gente deve evitar falar sem ferir. Sem ferir. O Espiritismo valoriza profundamente o silêncio como virtude e um meio de aprimoramento moral e espiritual. Então, no Espiritismo, nós aprendemos isso. Que nós devemos silenciar diante de determinadas conversas, discussões e etc. A melhor coisa que tem é silenciar. Para que a gente vai jogar mais combustível na fogueira? Alimentar a fogueira. Vocês conhecem a história da água da paz? Foi dito para o Chico, né? Parece que foi a mãe dele que disse, né? Que ele ficou meio preocupado com alguma coisa, aí falou que para aquilo, né, que é para ele usar a água da paz que passava. E ele foi procurar, não sabia onde encontrar aquela água, ninguém sabia dessa água da paz. Volta e ela vai dizer para ele, meu filho, a água da paz você tem em casa, na torneira. Mas como é que eu faço o uso? Pega um copo, coloca a água, enche a boca d'água, não cuspa e nem engole. Quando passar a raiva, cospe fora, não engole, porque está envenenado. Porque com a boca cheia, como é que você fala? Como é que você xinga o outro? E não engole não, porque você está com raiva, te faz mal, né? Depois joga fora. Passou a raiva? Passou. Essa é a água da paz. E todos nós temos esse recurso. Fazer bom uso dela, né? A mensagem principal é que devemos aprender a calar os julgamentos, as críticas e os sentimentos indignos, e usar a palavra apenas quando for para edificar, consolar ou instruir. Aprender a calar os pensamentos. Tudo provém do pensamento. E calar o pensamento não é fácil. E a gente precisa trabalhar o nosso pensamento. O que é calar os pensamentos? É substituir o pensamento ruim por um correto. Vou xingar alguém. Não vou xingar não, vou rezar por ela. Calei o pensamento ruim. Mudei o pensamento. Antes de agir, porque depois que agir não tem mais jeito, né? Pensamento é vida. Vida é criação. Não é isso que nós já falamos aqui? Criação é desejo. Todo desejo, né, lançado
Todo desejo é semente, toda semente lançada através da nossa ação produz fruto. E todos nós colhemos esse fruto, né? A escolha é nossa. Aí depois ele continuou falando das críticas, dos sentimentos indignos, que nós temos demais, né? E usar a palavra apenas para edificar, consolar e instruir. Difícil para nós ainda, mas é o que deveríamos fazer. Edificar, consolar e instruir. Se não usar para essas três coisas, fiquemos calados. Façamos silêncio. Se tiver difícil, usa água. A gente já pode até aprender a carregar uma garrafinha d'água, né? Hoje muita gente carrega, né? Então que a gente fica com ela aí. Lembra na hora de brigar com alguém? Fala, espera aí que eu vou pôr água na boca. Vamos lá. Servir sem recompensa. Servir sem recompensa. Sem esperar recompensa. Gente, se é recompensa, é qualquer tipo de recompensa, viu? Espiritual e material. Eu ajudei umas pessoas hoje, nós já somos merecedores de Deus nisso ou naquilo. Eu estou pagando dívida. Tem muita coisa ainda atrasada. Então, agir de livre e espontânea vontade, que a gente aprende a gostar, tudo na vida se aprende. A gente começa a fazer o bem por interesse. Mas depois a gente perde o interesse próprio, né? E faz pelo bem de todo mundo. Como o Chico, o Matheus Calcutá, nós citamos aqui. Faz sem interesse próprio nenhum. Pensa primeiro no outro. Então podemos fazer uma forcinha, né? Aprende a servir, isso aqui é uma frase atribuída ao Chico, não é de Emmanuel, né? Aprende a servir sem esperar recompensa. O bem que fazemos é o único tesouro que a morte não pode roubar. Toda vez que amparas alguém, acendes uma luz em ti mesmo. O bem que fazes é o único tesouro que a morte não pode roubar. Porque na nossa desencarnação, tudo que é matéria, tudo que eu adquiri vai ficar, eu não vou levar nada. Eu costumo ficar agarrado aqui com eles, né? Mas levar não levo, não tem jeito. Mas o bem, esse vai comigo. Esse me liberta. É o contrário, me desprende das coisas materiais. É o desapego. E trabalhando bem, a gente vai desapegando. É em favor de todos que nós devemos fazer, né? Sofrer aprendendo e aproveitando. Tirar proveito do sofrimento. Aproveitar a oportunidade de sofrimento e a gente questionar, para que estou passando por isso? Porque tem um objetivo. É consequência de alguma coisa. Tomara que seja consequência de uma prova. Eu pedi para passar por isso. Agora, se não for de uma prova, com certeza é de expiação, né? Eu estou expiando. É porque eu causei. Não pedi, mas causei. Somos de Deus, está no livro Vinha de Luz, no capítulo 84. Pouco a pouco, aqui, olha o que falou Emmanuel, hein? Vocês vão lembrar da palavrinha que eu falei, né? Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte, compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Pouco a pouco, o trabalho e a dor. Sem suor e lágrima não existe evolução, né? Ele está falando aqui com outras palavras. O trabalho e a dor é inevitável. E o trabalho também para a nossa evolução é inevitável. Trabalho e dor. É para nós, né, maneira de evoluir. Enfermidade e morte. Todo mundo aqui vai desencarnar. Eu também. Todos nós. Estamos todos na fila. E tudo isso está contribuindo para que a gente possa evoluir. Quem se prepara bem aqui para desencarnar? Quem que dorme bem? Quem dorme bem está se preparando bem para desencarnar.
Porque toda vez que a gente dorme, nós estamos fazendo treinamento para a desencarnação. Porque o espírito não se afasta do corpo. Desencarnar não é deixar o corpo. Quando a gente desencarnar, nós vamos deixar definitivamente. Então, dormir é se preparar para desencarnar. Não adianta falar, a partir de hoje eu não vou dormir mais, vai desencarnar mais cedo. Porque vai esgotar as energias físicas. Então é melhor dormir bem e desencarnar bem quando for a hora. Não tem jeito de fugir, porque o irmão está falando para nós, não vamos fugir dessas duas coisas, né? Enfermidade e morte. Não tem que ter uma desculpa para a desencarnação? E a gente arruma tanto, né? Ah, se não tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo, se não sei o quê. Não, nós vamos desencarnar, tem que desencarnar. Faz parte. Se a gente ficar aqui, a gente só vai ficar perturbando os outros. Desencarnado a gente já perturba. Ficar aqui também a gente perturba. Então a gente tem que ir, voltar, fazer a nossa parte, né? E a última, para a gente terminar, cultivar o prazer de ser útil. Cultivar em nós o prazer de ser útil. Eu me sinto útil a mim mesmo. Me sinto útil ao outro, cumprindo a lei de Deus. Então, cultivar o prazer de ser útil. Ser útil significa colaborar com o bem, com a evolução própria e alheia, por meio de ações, pensamentos e sentimentos que transcendem o egoísmo, sendo instrumento para a espiritualidade. Olha o filho mais velho, egoísta, que está em nós. Então, nós precisamos trabalhar em nós o egoísmo. Sendo um instrumento para a espiritualidade e encontrando a maior alegria no processo e na caridade e no serviço ao próximo. Mesmo nas pequenas atitudes, pois não fazer o bem é não ser útil. Se não fazemos o bem, não somos úteis. Então, por isso que André Luiz vai dizer para nós, né? Cultivar o prazer de ser útil. Sentir alegria em ser útil. Gente, e nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Eu dei o exemplo aqui, né, do animal. Você tratar bem o animal que você tem em casa. Você poder acolher um que tem necessidade. Tratar bem as crianças, os nossos familiares. É isso que nos pede, é isso que nos orienta a doutrina espírita. Por isso que a doutrina espírita, a gente volta a dizer, né? É o consolador prometido por Jesus, porque esclarece. Não tem outra forma. Não tem outra forma de sermos perfeitos se não for através da caridade, do bem que nós fazemos. Que é o único tesouro que o ladrão não rouba, né? Que a morte não rouba. Essa não vai nos roubar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer contribuir conosco aí? Somar, né? Ficou entendido? Para a gente compreender alguma coisa? Para trabalhar nós mesmos? Não se preocupe com o outro. Ocupemos com nós mesmos. Planejemos para sermos melhor a cada dia, a cada instante. Agradecemos a cada um de vocês. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja.